bom dia. Eu vou preferir este porque não tem caminho, eu não fico tão presa à mesa e possibilita uma mobilização maior, uma melhor interação. Pronto. Bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Para mim é uma satisfação, é um prazer imenso estar aqui discutindo juntamente com todos e todas aqui presentes estratégias, caminhos que viabilizem as garantias e os direitos das crianças e adolescentes, sobretudo dos adolescentes e das adolescentes e adolescentes, nossos adolescentes, meninos e meninas, que cumprem medidas socioeducativas, independentemente de qual medida, enfim, se trate. É um prazer enorme, eu gostaria de, no caso, externar, inclusive, meu carinho à diretora-geral da Fundac, a senhora Aricelma Pereira, que não se encontra aqui conosco, como já foi devidamente justificado, em face de outros compromissos institucionais, fora da nossa unidade da federação, fora do estado da Bahia, mas eu faço esse agradecimento em nome de toda a equipe que simplesmente comprou a ideia de fazer valer a formação continuada de todos os que atuam de forma mais direta e também de modo indireto, que precisam se corresponsabilizar no que diz respeito a fazer acontecer a proteção integral dos adolescentes e crianças, sobretudo aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade diferenciada. E aí eu agradeço a equipe Fundac, na pessoa de Mercedes, mas não apenas de Mercedes, mas de todo mundo que efetivamente carregou, enfim, o piano, ajustou a programação, organizou o evento, contactou palestrantes, assegurou a presença de cada uma de vocês aqui, de cada um de vocês aqui neste dia de hoje, nesta manhã de sexta-feira. Eu acho que vale a pena, até porque isso acontece em todos os lugares que eu vou, até porque o meu nome é bastante inusitado, vale a pena pronunciar o meu nome, né? Assim que eu passei aqui, muitas pessoas me disseram assim, mas Mona, e aí, como é que é? Como é que eu pronuncio mesmo? Eu me chamo Anhamona, vocês querem tentar? Anhamona. Isso. Anhamona. Para quem a língua travou em algum instante, é só substituir. Vocês falam inhame? Falam. Todo mundo fala inhame. Fala. Tira o i, bota um a. Anham. Anhamona. Fácil, fica fácil, né? Anhamona significa esperança em Tupi-Guarani. E particularmente, aqui dá pra ver, particularmente eu gosto muito de meu nome pelo significado e pelo esforço que meus pais, minha mãe e meu pai, enfim, fizeram para ter uma menina que não nascia nunca. Então, meio que está, não, efetivamente está mais do que justificado. Bom, quando eu recebi o convite, e Nildes, inclusive, teve uma preocupação com relação ao tema, para que estivesse aqui hoje e contribuísse, enfim, com este debate, uma das questões que a equipe da Fundac externou uma preocupação, um interesse, enfim, de ajustar na programação dessa atividade do ciclo de debates que vai prosseguir ao longo do ano, foi fazer uma discussão que atentasse para o turismo e para a exploração sexual das crianças, de crianças e adolescentes, tendo como compreensão que o momento atual ele é mais do que oportuno. O tempo corre contra a gente no que diz respeito à adoção de medidas mais robustas e diretas, de modo a coibir, inclusive, uma maior incidência dessa prática, se levarmos em consideração que este ano nós temos Copa das Confederações, que no próximo ano nós teremos Copa do Mundo, que em 2016 nós teremos Olimpíadas, e estes grandes eventos, estes mega eventos esportivos, eles, na sua história, no que a gente consegue aprender, principalmente nos países onde eles já aconteceram, eles traem por trás, na verdade, bem na linha de frente, eu não quero dizer que isso é por trás, porque a exploração sexual que atinge as crianças e adolescentes precisa ser encarada para a gente de frente, a gente precisa desafiar, mas essa é uma questão que está na ordem do dia, precisa estar no topo das nossas agendas institucionais, da nossa atuação enquanto cidadãs, enquanto cidadãos, enfim, precisa estar na frente. Pode passar? Enfim,
2013, 2014, 2016 não são eventos, esses 3 eventos que eu já referenciei aqui, não são eventos que figuram no nosso país de maneira isolada, longe disso. Nós estamos, na verdade, fecharemos no ano de 2016 um ciclo de 10 anos em que o Brasil começou a receber e a fortalecer o seu interesse institucional de acolher estes grandes eventos esportivos. Nós já recebemos as Paralimpíadas aqui, houve Jogos Pan-Americanos também aqui no nosso país. E, enfim, essas experiências iniciais que desde 2007 estiveram na linha de frente da relação, da preocupação inclusive do próprio Estado, da preocupação da iniciativa privada, elas, no que dizem respeito à proteção e à coibição da exploração sexual de crianças e adolescentes, na minha avaliação, as estratégias elas ainda estão tanto quanto soltas. Seria importante que essas 2 últimas atividades tivessem nos dado o condão de fortalecer as estratégias pela diminuição dessa prática. E pensar em mega-eventos é pensar também na lógica que está por trás dessas atividades, dessas grandes atividades esportivas, que é uma lógica que preocupa a todos nós, a todas as pessoas. A lógica do espetáculo. Enfim, todo mundo sabe, todo mundo fica contagiado, super feliz com o fato de o nosso país sediar a Copa do Mundo, do Rio de Janeiro sediar a Olimpíadas, etc e tal. Que bom, nós vamos torcer de forma mais efetiva pelos nossos atletas, pela nossa seleção, pela delegação brasileira, pelas representações brasileiras nos variados esportes. Só que é importante que a gente atente, enfim, para a lógica que está por trás desta grande indústria, a indústria dos mega-eventos esportivos, que é a lógica de mercado, de venda deste espetáculo, de abertura, inclusive, de oportunidades na área do turismo, de vendas que beneficiam empresas, inclusive, consagradas neste ramo esportivo e que geram lucros e mais lucros e mais lucros. E isso, no caso, também passa pela, venda de um estilo de vida, que muitas das vezes é um estilo de vida afastado da realidade, de um número significativo de meninos e meninas que cotidianamente nós lidamos, principalmente os meninos e meninas, as crianças e os adolescentes que estão numa situação econômica e numa situação social em vários aspectos de vulnerabilidade. E a gente questiona, precisa inclusive questionar, é uma questão de ordem preliminar que eu gostaria de levantar, que cultura esportiva é essa que os mega-eventos, enfim, apresentam para todos nós? Será que é possível, no caso, estabelecer na relação dos brasileiros e brasileiras com o esporte um tipo de incentivo, inclusive por parte dos poderes públicos, que possibilite que os nossos nacionais, os nossos irmãos e irmãs disputem em igualdade de disputa? Essas são questões preliminares que, independentemente de o tema ser centrado no tráfico e no combate ao tráfico e a exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente não poderia, falando de mega-eventos, não poderia, sob qualquer hipótese, deixar de referenciar. E aí eu faço um questionamento e é com base neles que as outras questões elas vão ser desenroladas. A todo instante a gente ouve nas TVs, inclusive quem trabalha na administração pública, em qualquer setor também fala isso, que é fundamental garantirmos um legado positivo neste contexto dos mega-eventos, né? E aí é importante que pensemos que tipo de relação com essas atividades estamos de fato estabelecendo e se essa relação ela possibilita um legado positivo, né? E também um legado humano, um legado para as pessoas, muito além do que um legado para o mercado, para o comércio, para essa parte da espetacularização dos eventos. Pode passar, por gentileza. E aí, não dá para eu ver porque eu sou míope e eu não estou com os óculos aqui, mas eu estou com as lentes de contato, eu sou míope com 9 graus de miopia, não dá para ver assim. Mesmo com lentes as coisas dificultam. Sou assim, ó, difícil.
Mas neste painel aqui, eu coloquei para vocês um pouquinho, não sei se está dando para todas e todos enxergarem, o que, pensando na Copa do Mundo, o que é os últimos eventos, desde a Copa da Alemanha, China, África do Sul, enfim, o que se vendeu tanto nacionalmente quanto internacionalmente para a gente chegar àquilo que o Brasil, no caso, está querendo que os nacionais compreendam sobre este evento e também o que as pessoas de fora, a comunidade internacional pense acerca da Copa do Mundo. E na Copa da Alemanha, a intenção era, essa primeira linha que é sempre para dentro do país. A intenção era de que os alemães, eles retomassem o sentimento de patriotismo e orgulho. Na China, a intenção era de fortalecer a ideia como centro, da China como centro das atenções do mundo, considerando inclusive que a China é um dos últimos países socialistas que temos, um dos poucos. A África do Sul, a ideia era internamente era de espraiar a construção da nação onde se quer viver. A África do Sul é o país onde eu quero viver. E o Brasil, na Copa do Brasil, a intenção do nosso país, isso já foi divulgado pelo Ministério do Turismo, juntamente com o Ministério dos Esportes, é de celebrar as conquistas do país e demonstrar as nossas capacidades, já que nós estamos cada vez mais no campo da economia e das relações internacionais nos expandindo. Externamente, para o mundo, para as outras nações, a Alemanha quis passar a ideia de uma Alemanha receptiva, divertida, menos sisuda. E a China, de que ela já era uma das maiores nações do mundo. Estou aqui e estou podendo, né? A África do Sul, que queria passar uma imagem de que a construção, que era impossível ter uma construção bem-sucedida de um país africano com uma nova democracia. E o nosso país quer passar para as outras nações a ideia de que o Brasil está pronto para encontrar o mundo. O lema da Copa da Alemanha foi: é tempo de fazer amigos. Da China, um mundo, um sonho. A África do Sul, chegou a hora. E o Brasil, muito nessa relação, inclusive, da ludicidade, do acolhimento brasileiro, juntos num só ritmo. E, passando para as outras, pode passar outro slide, por favor? Eu vou pular um pouquinho isso até para... Não, pode deixar aqui, só vou pegar essa parte dos legados negativos. Fica aqui, inclusive, o que a Copa do Mundo, os mega eventos em geral, trazem como expectativa em alguns campos. Mas não dá para a gente desconsiderar neste processo, se estamos todos juntos num só ritmo, né, se é essa a intenção, inclusive, para o acolhimento interno e externo, que existem algumas questões a serem trabalhadas. A agressiva e segregadora reestruturação urbana, para quem fica, as cidades, elas são para a gente, como é que fica essa relação das pessoas com as cidades, se considerarmos essas estruturas montadas para essas atividades? A gente sabe que a todo instante pessoas são retiradas, inclusive, de espaços de moradia, enfim, para abrigar estes empreendimentos necessários para a Copa. Então, este é um questionamento. O turismo sexual, ele figura também como um legado negativo, e um legado que atinge de forma frontal as crianças e adolescentes no mundo inteiro, em todas as nações que abrigaram esses eventos, e é o que a gente vai discutir. Um outro legado negativo é o fortalecimento de redes do crime organizado em vários aspectos. O desvio de recursos públicos são empreendimentos gigantescos, e este é um ponto, inclusive, questionado internacionalmente na esfera de combate, de enfrentamento à corrupção, e o mascaramento da realidade. E é todo o esforço que os governos, as pessoas, a iniciativa privada faz para assegurar que essas atividades, elas tenham, enfim, uma vitrine bacana, até para ser mais buscada. Pode passar. Bom, eu vou centrar a discussão na questão da exploração sexual e tráfico de pessoas como um legado negativo que nós temos de combater, trazendo para vocês alguns indicadores bastante pesarosos.
que precisamos sim tentar reverter. Um deles é que nós temos, de acordo com a Fundação Ceres, é uma fundação francesa que tem discutido de forma aprofundada, neste contexto do mega eventos, a questão do tráfico de pessoas e da exploração sexual, que há uma previsão de 40 milhões de pessoas prostituídas no mundo, sendo que 2 milhões são crianças e adolescentes. É um dado muito pesaroso. Um dado estimado, porque estamos falando também de tráfico e de uma ação de subterfúgio por debaixo do pano, mas é isso aqui, a estimativa. 2,5 milhões de pessoas, estima-se, e aqui é um dado do Fundo das Nações Unidas de Combate ao Tráfico de Drogas, de que 2,5 milhões de pessoas sejam vítimas de tráfico de seres humanos no planeta. Em 2002, 11 anos atrás, num dos primeiros estudos realizados aqui no Brasil para investigar essas rotas de tráfico de pessoas e de turismo sexual, há 11 anos atrás, nós conseguimos detectar 241 rotas para o tráfico transnacional e interestadual de crianças e adolescentes para fins de satisfação de turismo, e mulheres para fins de satisfação do turismo sexual, no Brasil e fora do Brasil. Se a gente pegar a questão de gênero e colocar na linha de frente de uma análise da exploração sexual e de tráfico de pessoas, a gente consegue perceber que as mulheres, as meninas e adolescentes, elas perfazem a maioria das que têm os seus direitos violados, das meninas e mulheres, das pessoas traficadas, das pessoas exploradas sexualmente. As meninas e adolescentes, elas perfazem 80% de exploração sexual do quantitativo de pessoas, enfim, em situação de exploração sexual, isso entre crianças e adolescentes. Também é de meninas e adolescentes, 67% de tráfico de crianças e adolescentes, 77% de abuso sexual, 69% de pornografia. Bom, e aqui é uma outra informação, que é a informação que aponta, inclusive, para o Estado da Federação, que tem um maior quantitativo, inclusive, de casos de tráfico de pessoas, de crianças e adolescentes, de exploração sexual de crianças e adolescentes, de uma avaliação feita pelo Conselho Nacional de Justiça de 90 até 2010, no estado de Goiás, ele simplesmente era tido como campeão de inquérito